Olá a todos. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos estudos, ok? Começando pelo módulo 1, que diz respeito à Constituição da República Federativa do Brasil. Mas antes de iniciar, é importante fazermos a contextualização do período histórico em que acontece a promulgação dessa nova Constituição brasileira. Ela vem depois da redemocratização do Brasil, ou seja, com o fim do regime militar. Esse momento histórico é marcado pelas lutas contra esse regime, principalmente o movimento Diretas Já. Com a queda do regime militar, é formada uma nova Assembleia Constituinte que chega ao novo texto da Constituição. É importante salientar que ela vem se contrapondo ao regime militar, que interditou o exercício da cidadania no Brasil. Ou seja, eles interditaram a participação popular no poder público. E ela traz em seu bojo direitos e deveres do cidadão. Tanto que essa nova Constituição, ela vem, sendo chamada, a partir daquele momento, inclusive por Ulisses Guimarães, deu o nome de Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela traz a população, o cidadão brasileiro, para dentro das decisões, e da própria vida do país. Tá ok? Então vamos lá. Começando aqui, vamos dar uma passadinha pelos temas que nós vamos ver hoje, tá bom? Vamos ver o artigo 5º, que diz respeito ao direito da educação, o artigo 205, que fala sobre os objetivos da educação nacional e os princípios constitucionais da educação, e o artigo 208, que fala sobre o dever do Estado com a educação. O direito à educação. Todos são iguais perante a lei, garantindo-se todos são iguais perante a lei. Isso aqui significa que é o quê? É todos, indiferente de raça, de status social, de situação financeira, independente se tem algum tipo de deficiência, se é estrangeiro, certo? Então, todos são iguais perante a lei. Chegando aqui no Brasil, um migrante tem direito, sim, a ser matriculado numa escola e estudar. Ok? Aquela criança que tem alguma dificuldade, alguma deficiência, ela também tem direito de ser matriculada na educação básica, na educação pública e gratuita. Ok? A inviolabilidade do direito à vida, à segurança e à propriedade. Então vamos lá, dentro da educação, a inviolabilidade ao direito à vida, à segurança e à propriedade. Ou seja, a criança, o adolescente e o jovem, a partir do momento que ele está também dentro de uma instituição educacional, todos que estão ali dentro, todos os servidores que estão ali dentro, eles têm também obrigação de zelar pelo direito à vida e à segurança dessas crianças, ok? Tem direito à educação, direito à saúde, à alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social e proteção à maternidade. Isso também é importante, né? Hoje em dia, a creche também está inserida dentro da educação básica. E a gente acaba atendendo crianças que vão de 0 a 3 anos. Essa criança pequena, ela tem direito a, por exemplo, receber o leite materno dentro da escola. Então, hoje já existem movimentos e legislação a respeito disso, não é? Que a criança ela precisa sim ter esse direito. Então, as mães que estão nesse período de aleitamento, elas têm o direito sim de pedir para a escola organizar um espaço, para ela ter um momento para poder ir lá e fazer a amamentação desse bebê, tá bom? Da assistência aos desamparados. Então, aqui também a gente tem a questão dos vulneráveis, né? Muitas das crianças que são atendidas pela educação básica e pela educação em geral, muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade. E é importante, a escola tem também como um de seus deveres estar olhando essa criança para prestar uma assistência também. O artigo 205, os objetivos da educação nacional. Então vamos lá, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Ou seja, o Estado ele tem o dever de promover a educação, não é verdade? Mas a família
também tem o dever de estar matriculando seu filho, de estar zelando pela frequência, certo? De participar da vida escolar dessa criança, de estar frequentando reuniões de pais, conselhos de escola, certo? Por quê? Porque a escola, ela é um espaço público, ok? Com a colaboração da sociedade. Logicamente, existem várias formas de colaboração da sociedade, mas uma das principais são os impostos, né? Quem é que promove a educação financeiramente? São os impostos, certo? É o dinheiro que vai, esse dinheiro que é pago pelos impostos e tem diversas finalidades. Então, o orçamento que vem desses impostos, ele tem que ser também um recurso para financiar a educação. E aí lá mais para frente a gente vai ver, né, que existem as divisões, quanto por cento do PIB do país, quanto por cento da arrecadação do estado que vai para a educação, quanto por cento da arrecadação do município que vai para a educação, como é que é feita essa distribuição pelo país, certo? Então, uma das principais, vamos dizer assim, colaboração da sociedade é por meio dos impostos, ok? Qual que é a finalidade da educação? Aqui a primeira coisa que a gente vê é o pleno desenvolvimento da pessoa humana. Aqui a gente tem que pensar que a pessoa humana, ela não é simples. Existe uma complexidade, não é verdade? A escola, ela não está lá para atender somente a questão cognitiva, a questão do, vou aprender a escrever, vou aprender a ler, vou aprender a fazer conta, não é? A escola, ela tem também uma função social. É ali na escola que a criança tem o primeiro contato com uma vida social, uma sociedade. É vamos dizer assim, um recorte, não é? Do mundo social. E é ali onde a criança ela vai começar a aprender a dividir, a compartilhar, a conviver com outras pessoas, a interagir. Então, quando você está dentro de uma instituição escolar, como um servidor, como um professor, não é? Como um funcionário, uma das suas preocupações tem que ser essa. É uma pessoa humana, tem direito de quê? De ser respeitada, ok? Preparo para o exercício da cidadania, ou seja, dentro da escola a gente tem diversas questões que se coloca do ponto de vista do exercício dos direitos e deveres. Então, lá na escola existe um regimento, não é verdade? Existe uma rotina, certo? Existe todo um trabalho que é feito que também faz parte da educação, não é verdade? Por quê? Porque a partir do momento que eu entendo que eu sou uma pessoa de direitos, mas também de deveres. Qual que é o dever do aluno? É ir para a escola, é estar fazendo as suas atividades, não é verdade? É estar agindo ativamente no seu processo educativo, certo? Mas ele também tem os seus direitos, ele tem o direito de estar ali, certo? Ele tem o direito de acompanhar aquela aula, ele tem o direito de perguntar, ele tem o direito de argumentar, certo? Então, a partir do momento que ele está dentro da escola, ele já está exercendo a sua cidadania, desde pequenininho. Quando aquela criança pequena fala, professor, eu quero ir no banheiro, e o professor fala, não, ok, pode ir. É um direito dessa criança, entendeu? Ela já está aprendendo ali o que, poxa, eu também posso realizar as minhas atividades, as minhas tarefas, certo? E eu tenho condições também, eu tenho condições de escolher, eu tenho condições de decidir. A partir desse momento, ele está começando a exercer a sua cidadania num espaço, vamos dizer assim, num universo menor, que é a escola, mas que também é um universo onde se exerce a cidadania. A qualificação para o trabalho. Aqui a gente vem do pensamento do desenvolvimento pessoal, não é? A criança, ela começa lá na escola, não quer dizer que ela está apta a trabalhar, certo? Porém, é ali na escola que ela está aprendendo o quê? As regras, as rotinas, ela tem o horário de acordar, de se preparar para ir para a escola, tem o horário de sair da escola, não é? Então, de certa forma, ali, exercendo a cidadania, ela também está aprendendo o quê? As normas da sociedade. E quando você entra no mundo do trabalho, você tem também que saber respeitar essas normas da sociedade. Além disso, também tem o quê? A questão da aprendizagem,
não é verdade? Que ela vai aprender a ler, a escrever, a fazer conta. Isso tudo também vai estar preparando ela para lá na frente, ela está sendo inserida no mundo do trabalho. Pode continuar estudando, pode continuar se desenvolvendo ao longo de toda a vida, não é? Mas também uma das funções, não é, da educação é preparar. Por quê? Porque isso daí lá na frente, ele vai desembocar onde, gente? Ali no desenvolvimento do país como um todo, certo? Porque o país tendo força de trabalho qualificada, ele tem muito mais condições de se desenvolver como um todo, ok? Quais são os princípios constitucionais da educação? Igualdade de acesso e permanência. Então, aqui a gente fala um pouco sobre a quebra de barreiras. Ao longo da história do Brasil, existiram diversos momentos e muitas pessoas, né, foram impedidas realmente de frequentar a escola por barreiras, por exemplo, que já chegaram a ser da cor. Mulheres, houve períodos na história que a mulher não tinha direito a ser alfabetizada, ou quando ela tinha esse direito, ela ia até a normalista, né, que seriam as professoras. Depois disso, ela não tinha condições, ela não tinha direito de se desenvolver nessa questão da educação. Então, aqui não, aqui a própria Constituição ela já traz que todos têm direito, né, a essa igualdade de acesso e permanência dentro da escola, quebra dessas barreiras, todas as barreiras, por exemplo, financeiras, as barreiras do ponto de vista de deficiência, as barreiras que se construíram sim ao longo do tempo, que dividiram as pessoas entre negros e brancos, pobres e ricos. Não pode, dentro da escola não existe nenhum tipo de preconceito nesse sentido. A escola ela tem que ser igual, o acesso e a permanência e o atendimento para todos, ok? A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Ou seja, a escola ela tem que ser um espaço aberto, sim, para novidade, para a expressão, qualquer tipo de expressão, a pessoa vai se expressar, logicamente, dentro das normas dessa sociedade, ok? Mas a pessoa tem o direito de se expressar, de ensinar, de pesquisar e de questionar o saber também, não é verdade? Porque a escola ela é um espaço justamente para isso. Para quê? Para desenvolver o conhecimento. O conhecimento, ele tem sim esse conhecimento histórico, porém, ele não está pronto e acabado, certo? Ele está sempre em desenvolvimento. E a escola, um dos papéis da escola é justamente esse, né? Dar essa liberdade para que o conhecimento se desenvolva, tanto de forma individual quanto coletiva, ok? Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Isso aqui também é muito importante. Por quê? Porque a escola, ela não pode simplesmente ter lá o seu currículo, a sua concepção pedagógica. Vamos dar um exemplo, por exemplo, a educação militar. Ou, por exemplo, uma educação que seja voltada para uma determinada religião, certo? Por mais que eu tenha uma escola confessional, ela também tem que dar espaço para outros tipos de manifestações culturais, porque a própria religião é uma manifestação da cultura. Você vai ter diversas opiniões, né? Aqui a gente fala também um pouquinho sobre a independência do professor, certo? Ele pode ser um professor que tem um perfil mais tradicional, pode ser um professor que tem um perfil mais moderno, porém, ele tem o direito de estar exercendo a sua profissão e trazer, sim, diversas concepções pedagógicas para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. Não é verdade? Aqui nós passamos para a coexistência de instituições públicas e privadas, que aqui a gente também vê isso, principalmente, por exemplo, agora aqui em São Paulo, a gente vê isso bastante na questão das creches, né? Da educação infantil. Porque muitas dessas creches são indiretas, ou seja, é uma concessão do poder público para poder fortalecer, né, a própria educação dessas crianças. Então, acaba que serve também como um fortalecimento, né? Uma forma de estar garantindo essa vaga. Se o poder público não consegue estar oferecendo essa vaga, ele pode sim fazer
acordos com instituições privadas, né? E essas instituições públicas e privadas, todas elas seguem, né, toda a documentação e a legislação, começando pela nacional. Mais para frente a gente vai ver, quando a gente estiver estudando a LDB, que essas instituições privadas, em cada nível, ela está atrelada a um determinado ente público. Estado, a União, estados e municípios, tá bom? Mas isso aí a gente vai ver mais para frente. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. É gratuito, não se cobra nada. A criança tem o direito de ser matriculada. O jovem tem o direito de ser matriculado. O adolescente tem o direito de ser matriculado. O adulto que está procurando, né, que perdeu, que não teve oportunidade na idade própria, também tem o direito dessa gratuidade, tá bom? Garantia de padrão de qualidade. Essa garantia de padrão de qualidade é uma busca, né? Ela vai se desenvolver, acho que eternamente, até porque em cada momento histórico, essa qualidade, ela tinha um entendimento diferente. Por exemplo, logo que aconteceu a promulgação da Constituição da República, um dos problemas que existia aqui no Brasil era o analfabetismo, que era muito grande o analfabetismo, né? Uma grande parcela da população tinha essa questão do analfabetismo, e foi necessário, sim, fazer um esforço coletivo de toda a nação em busca de estar desenvolvendo essas pessoas para a erradicação do analfabetismo. Então, naquele momento, qual que era o padrão de qualidade daquele momento? Seria o quê? O oferecimento de educação para todos. Hoje em dia, você já fala em outros tipos de padrão de qualidade, né? Então, existe um padrão, existe uma norma que diz, não, isso aqui sim é uma educação que é de qualidade. Mais para frente, nós vamos estudar quais são esses parâmetros, não é? Que indicam a qualidade ou a falta de qualidade de um estabelecimento escolar, né? E também da qualidade como um todo, tá bom? Outro princípio da Constituição é a valorização do profissional da educação. E como é que ele aparece na Constituição? Por meio do piso salarial nacional, ou seja, existe um valor, certo? Que é para todo mundo, independente da região, independente do lugar, dentro do Brasil, todo profissional da educação tem direito a esse piso nacional comum. Obviamente, em cada rede, em cada sistema, pode haver uma mudança, certo? Mas nunca para um valor menor do que esse piso, entendeu? Então, esse piso é garantido para todos os profissionais da educação. A carreira, ou seja, o professor, ele tem direito de se desenvolver na sua carreira, crescer na carreira, né? E o ingresso por concurso público, ou seja, está na Constituição, que para um professor estar dentro de uma escola dando aula, ele primeiro tem que ter passado pelo concurso público. Obviamente, existem situações de necessidade extraordinária em que existe sim a contratação de professores, mas aí seria do ponto de vista que seriam temporários. O professor concursado, ele é efetivo, ele tem direito, e aí você vai entrar na questão de que, obviamente, não quer dizer que por ser efetivo ele jamais vai ser mandado embora. Obviamente existem mecanismo de que se esse profissional não estiver atuando da maneira correta, existem mecanismos sim para poder estar, como é que se diz? Para poder fazer realmente, né, o desligamento desse profissional. Porém, aí existe todo um processo administrativo, enfim, mas a gente vai ver isso também mais para frente quando nós estivermos estudando a legislação. A 8.112, que é a lei que fala dessa questão em nível nacional, e a 8.989, que fala dessa questão do ponto de vista aqui do município de São Paulo, ok? O dever do Estado com a educação. Então, vamos lá. Ele começa lá. O ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos que não tiveram
acesso na idade própria. Aqui você vê como o Constituinte ele teve essa preocupação com essa questão dos altos índices de analfabetismo no Brasil. Então, ele já coloca aqui, ó, no primeiro inciso do artigo 208, o ensino fundamental obrigatório e gratuito. E ele assegura a todos que não tiveram acesso na idade própria. Por quê? Porque isso daqui é uma forma de... Porque o próprio Estado, ele deixou, né, de atender essas pessoas, ele deixou de realizar a sua função, que é preparar essa população. Para quê? Para o desenvolvimento do país. Então, é uma dívida histórica que o Estado tem com os brasileiros. Então, quando ele coloca aqui logo no primeiro inciso, né, do artigo 208, ele está aqui, ó, garantindo o acesso na idade própria. A partir daí, são realizados diversos movimentos, né? Mobral, acelerado. Hoje em dia, a gente tem a educação de jovens e adultos, que é um movimento que foi feito para quê? Para pagar realmente essa dívida histórica que o Estado tem com os brasileiros. A progressiva universalização do ensino médio e gratuito. Por quê? Porque a gente tinha, até certo momento, a divisão, né? Ali a gente tinha o ginásio, né? E depois a gente tinha o segundo grau. Antigamente, o segundo grau era como se fosse a universidade. Se a pessoa tinha o segundo grau, nossa, né? Então, o normal, vamos dizer assim, quinta série. A pessoa que conseguia terminar o ginásio já era uma pessoa diferenciada. E prensa, então, o segundo grau. Hoje em dia, aqui no Brasil, existe sim essa preocupação de formar esse cidadão a partir da Constituição. Por quê? Porque ele quer universalizar, não apenas o fundamental. Ele quer chegar na finalização do ensino médio gratuito. Certo? Por quê? Porque muitas pessoas tinham muita evasão, né? E não se alcançava o ensino médio. E aí, a própria Constituição ela vai separar, a partir da LDB, né? Quais são? Quem é que é responsável pela educação infantil e ensino fundamental? Quem é que vai ser o responsável pelo ensino médio? Certo? Para poder organizar a educação de forma que possa chegar à universalização do ensino gratuito, do ensino médio gratuito. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Esse atendimento educacional especializado, ele vai além só da ação do professor. Então, esse atendimento educacional especializado, ele vem, por exemplo, na quebra de barreiras. A partir do momento que eu tenho uma escola, que tem uma rampa de acesso, um piso tátil para um portador de deficiência visual, que eu tenho, por exemplo, um elevador, certo? Isso são quebras de barreiras. Então, isso aqui é um atendimento educacional especializado. Além disso, são o quê? Os currículos, certo? Se eu tenho um aluno que tem uma certa dificuldade, eu tenho que ter um currículo adaptado para esse aluno. Isso também é atendimento educacional especializado, certo? Isso aí na rede regular de ensino. Então, ele retira essas crianças da invisibilidade, retira esses estudantes da invisibilidade, colocando ele dentro da sala de aula regular, certo? Isso também foi um ganho enorme, que também veio em cima de muita luta e de muita persistência dessa parcela da população. E ele entra aqui, aí a gente vai falar sobre a Declaração de Salamanca e diversos outros documentos que vêm, não só do Brasil, né, internacionais, é um movimento internacional. Isso chega aqui no Brasil e já está aparecendo aqui na Constituição de 1988. Mais para frente nós vamos ver os parâmetros curriculares, né? E o Plano Nacional de Educação Especial, enfim, tem diversos outros documentos que vão organizar esse atendimento educacional especializado, ok? O atendimento em creche pré-escolas das crianças de 0 a 6 anos. Então, aqui você vê que a Constituição também tem essa preocupação de colocar já as crianças de 0 a 6 anos dentro da educação básica, não é? Porque você vê lá em cima que ali ele dá a obrigatoriedade do ensino fundamental. Porém, mais para frente, com a promulgação da LDB, a gente já tem o atendimento da educação básica e a creche pré-escola já estão ali dentro da educação básica, mas isso é para a gente ver mais para frente. Vamos nos focar aqui na Constituição.
né? Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Aqui estamos falando um pouquinho sobre o ensino superior, né? Ou seja, aqui a ideia é sim ampliar as vagas, ampliar o acesso, né? Para que todos também tenham essas condições. Aí começam, né? As universidades federais, enfim, que vão e outros programas, né? Que ao longo do tempo eles vão sim realizando de uma forma que vão dar esse acesso. ProUni, aí você vem o SISU, né? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, os Unicels, né? Tem as faculdades estaduais, foi aumentando a oferta desse tipo de educação. E as pessoas, qual é a o que é pedido, né, para essas pessoas? O ensino médio. Então, se eu garanto o ensino médio, eu dou condições para essas pessoas terem acesso aos níveis mais elevados, ok? Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Isso aqui também é muito importante, porque muitas pessoas precisam trabalhar e estudar, né? Inclusive o pessoal do EJA. Então, essa oferta de ensino noturno regular, ele tem que estar num horário que possa atender essas pessoas, entendeu? Então, quando eu vou organizar uma sala de EJA, eu tenho que pensar, tá, mas essa minha clientela, ela trabalha, então tá, que horário que eles podem estar frequentando a sala de aula, né? Eu tenho que me preocupar com a alimentação, essa pessoa trabalhou o dia inteiro, vai chegar aqui, ela pode estar com fome. Eu tenho que preparar de quê? Material didático adequado a esse aluno, certo? Não dá para eu alfabetizar uma pessoa que já é adulta com o mesmo material que eu estou alfabetizando uma criança de 6 anos, 7 anos, né? Então, toda essa preocupação também. O dever do Estado com a educação também vai se manifestar aqui, ó, no atendimento ao educando do ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Aqui a gente ainda está falando sobre essas quebras de barreira, né? Porque, por exemplo, muita gente fala que antigamente a escola era melhor. Porém, para pensar. Muitas pessoas não puderam frequentar a escola por quê? Porque não tinham condição de comprar o material didático, não tinham condições de comprar o livro, não tinham condições de comprar o uniforme, certo? Isso foi um impeditivo para essas pessoas estarem dentro da escola. O transporte, né? Que é o oferecimento de transporte gratuito, a partir de 2 quilômetros, se não me engano. Então, aí você pensa, uma pessoa que morava lá, numa aldeia indígena, como é que esse aluno vai conseguir chegar na escola? Como é que esse aluno que mora lá no interior, lá no sertão, vai conseguir chegar na escola? Às vezes as crianças tinham que andar quilômetros e quilômetros até chegar na escola. Chegava suja, cansada, suada, com fome. Como é que esse aluno vai conseguir estudar nessas condições? Não dá, né? Então, o transporte também é importante. A alimentação de qualidade, né? E a assistência à saúde, que seria aí o quê? Uma articulação entre a escola e o atendimento à saúde, certo? Porque o professor ele passa bastante tempo com a criança, então, por exemplo, se ele observa que uma criança tem determinada dificuldade, ela pode precisar de um psicólogo, pode precisar de um outro tipo de atendimento, certo? E, inclusive, a escola faz parte da rede de proteção, né? Então, essa assistência à saúde também é um pouquinho do nosso dever como educador. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público e subjetivo, ou seja, eu não posso me negar a esse direito e ninguém pode me negar esse direito, entendeu? É um direito público, subjetivo, é daquela pessoa. Cada pessoa tem esse direito, certo? Ela não tem esse direito porque ela, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. O professor, para ele dar aula, ele precisa ter uma formação, certo? Ele precisa ter pedagogia, ele precisa ter especialização, enfim. Então, ele não tem o direito de dar aula se ele não tiver essa especialização e vamos dizer assim, essa licença. Já a educação, não. O acesso à educação, ele é subjetivo, independente de qualquer situação, é direito da pessoa humana, né? O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente,
certo? Isso aqui também é muito importante, porque determinado município não tem uma escola, não tem um atendimento de material escolar, não tem atendimento de transporte. A população, o Ministério Público pode acionar, sim, o poder público para falar, opa, peraí, o que está acontecendo com essa escola que está faltando água para o aluno poder estudar? Que isso também é uma forma de uma oferta irregular. Então, a população ela tem esse direito e o Ministério Público tem essa obrigação. E compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Isso aqui também é bem importante, né? Por quê? Porque acontece muita evasão, né? Muita evasão e muitos alunos não conseguem finalizar, chegar lá no ensino médio e finalizar a escolaridade obrigatória. Não é verdade? Então, e quem é que tem que é só responsabilidade da família? Não. O poder público, ele tem que sim, que avisar os pais, olha, tá faltando, certo? O professor, ele tem que estar fazendo a chamada todos os dias em sala de aula, mas de nada adianta o professor fazer a chamada, que o professor não tem como acionar a família. Então, o professor faz a chamada e essa chamada é passada para a gestão que vai fazer o quê? A busca ativa. Esse aluno já faltou muito, vamos ver o que está acontecendo. Por que ele está faltando? Será que está faltando para ele o transporte? Ele está com dificuldade de chegar à escola? Ah, está faltando o transporte. Então, vamos tentar um transporte gratuito para esse aluno chegar na escola. Enfim, né? Então, tem que zelar por essa participação do aluno e pela sua frequência. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional, ou seja, para uma escola particular funcionar, ela tem que estar dentro das normas gerais da educação, BNCC, diretrizes curriculares, Plano Nacional de Educação, certo? Ele tem que respeitar toda essa norma. Logicamente, existem escolas confessionais que tem ali, mas dentro do currículo dessas escolas e dentro do seu funcionamento, por exemplo, vou atender de criança de 1º ao 5º ano, vou atender crianças até a finalização do 5º ano, certo? Então, eles têm sim que respeitar os ciclos, enfim, né? E a autorização e avaliação de qualidade pelo poder público, ou seja, quem é que vai estar fazendo essa avaliação? O poder público, por exemplo, eu quero montar uma escola de educação infantil, não sei. Ok, então para quem eu vou procurar? Eu vou procurar o poder público para me dar essa autorização. Ele me deu autorização, a partir desse momento, é ele que vai avaliar se o meu atendimento para essas crianças está de acordo. Não está de acordo, ele também tem o direito dessa escola perder essa autorização, certo? E quem é que faz essa fiscalização? É o próprio usuário, né? É a própria clientela da escola, ok? Então, aqui a gente finaliza, certo? No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre direito administrativo. Vamos falar um pouquinho sobre a administração pública, sempre desse ponto de vista do servidor da educação, tá ok? Muito obrigado, até a próxima.